Estão vocês? Helena, larga isso aí. Vem cá. Hoje nós vamos ter novamente a presença ilustre da minha filha. Fala oi pra galera. Faz assim, oi. Olha lá você lá na câmera. Lá. Olha lá. Oi. É da mamãe? É a mamãe? É o papai? Não, papai não tá ali. Só você e eu. O papai? Papai tá lá. Bom, gente, vamos fazer um resuminho do que a gente falou semana passada? Eu comecei com vocês com frase, oração e período. A vovó? E aí, eu vou fazer uma revisãozinha básica, porque imagino que se ficou alguma dúvida, a gente já tira essa dúvida agora. Mas nós vamos continuar o conteúdo e a gente vai progredir para oração coordenada. Tudo bem? Quando eu comecei a falar com vocês, bem, filha, sobre frase, oração e período, eu expliquei para vocês que em setembro, não, foi, acho que foi coisa de 6 de setembro. Acho que não está dando culto. Não. Qual que era a diferença de frase para oração, né? Eu disse para vocês que quarta tem aula. Não sei, Vitória. Eu acho que não, acho que é feriado, né? Bom, o presencial não vai ter, que a escola vai estar fechada, mas o online eu não sei se vai ter aula. Wallace, você pode responder isso para elas? Você sabe dizer, Wallace, se quarta tem aula? Bom, deixa a pergunta aí que depois eu talvez se o Wallace não responder, eu pergunto para ele no privado. Essa semana eu não tive reunião pedagógica, então eu não sei essas informações. Bom, era só essa dúvida, Vitória? Não sei se era a Vitória ou a Maria Luísa que estava digitando. Deixa eu ver se eu acho o documento que a gente estava fazendo. Nós fizemos, né? Foi 10 de setembro, 15 de setembro. Não, é que é regência verbal. Bom, vamos lá. Eu comecei a falar para vocês sobre frase, oração e período. E eu estava dizendo para vocês também qual que era a diferença de uma frase para uma oração. Primordial é isso, né? Qual é a diferença de frase para oração? Primeiro, que frase a gente chama de enunciado de sentido completo. Então, uma frase, ela pode ou não ter mais de uma palavra, às vezes uma palavra só, uma expressão só, já é uma frase. Por quê? Porque tem sentido completo, né? Lembrando que a função da comunicação, nós falamos para quê? Para isso, para nos comunicar. Então, quando nós falamos de frase, oração e período, a frase é um enunciado de sentido completo, que ela vai se dividir em duas, ou frase verbal ou frase nominal, né? A frase verbal, ela contém verbo e a frase nominal, ela não contém verbo. Então, para ser uma frase, não obrigatoriamente precisa ter verbo, porque a gente tem um tipo de frase que não tem verbo. Agora, diferente disso, nós temos a oração. Oração, sim, obrigatoriamente precisa ter verbo no seu enunciado para ser uma oração. Mas além de ter verbo, essa frase, esse enunciado tem que estar completo. O sentido, a função da linguagem, a comunicação tem que estar estabelecida. Senão, não é oração também. Não é só ter verbo. Tem que ter verbo e tem que ter função de comunicação. Tem que estar completa com relação à comunicação. Né? O enunciado tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido para quem está ouvindo. É aquela coisa, se você falou e o seu colega entendeu, pode ser uma frase, mas também pode ser uma oração.
Só um pouquinho, gente. Tá, perfeito. Aí eu falei com vocês também sobre o período. O que é um período, né? Período simples e período composto. Dentro de um texto, nós vamos ter vários períodos, que é a junção de um ou mais orações. Então, eu falei para vocês o seguinte: do ponto da letra maiúscula até o ponto final, a gente tem um período. Esse período, se tiver mais de uma oração, como assim mais de uma oração? Detalhe importante. Se temos um verbo de sentido pleno, verbo ação, estado, forma da natureza, dentro do período, dentro do enunciado, a gente tem uma oração. Se temos mais de um verbo, nós vamos ter mais de uma oração. Então, um período que nós temos mais de um verbo, mais de uma oração, mais de uma oração, período composto. E essa é a diferença. Quando nós temos apenas uma oração, nós temos um período simples. Quando tem mais de uma oração, é período composto. Aí, eu comecei a falar com vocês também. Até aí, acho que bem tranquilo, né? Posso seguir. Bom, se vocês não estão me respondendo, eu vou continuar. Daí por diante, eu comecei a falar com vocês a diferença de coordenado para subordinado. Isso ficou claro para vocês, a diferença de coordenado para subordinado? Vocês lembram disso? O que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada? Ó. O que é um período composto por coordenação? O que é um período composto por subordinação, né? Período composto, primeiro, que ele vai ter duas orações. Qual é a diferença de coordenado para subordinado? O coordenado é quando nós temos várias orações que elas funcionam independente de uma da outra. Se eu tirar essa oração do meio, o sentido não se perde o sentido. Talvez algumas informações ou algo agregado ao período vá se perder, mas a função da linguagem não se perde. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa oração lá: eu estudei e fui aprovado. Se eu tirar o estudei daqui, eu não preciso de mais nenhuma informação. O fui aprovado também não. Ali em cima, né? Chegamos na escola, nadamos muito e jogamos futebol. Tá apagadinho, mas dá para entender que é o futebol. Tá coberto ali. Se eu desmembrar qualquer uma desses termos ali, nós vamos ter uma oração independente, que não vai funcionar sem... Não, só essa. Que ela não vai precisar de outro. Diferente do subordinado. Deixa eu vir aqui para baixo. Período composto por subordinação. O que é um período composto por subordinação, né? Então, eu fiz analogia, sempre faço essa analogia com o exército, né? Porque eu acho que o exemplo mais fácil de se entender quando se fala de subordinação. Não sei se a gente está só de meninas aqui, Vitória, Maria Luísa, e o Andrei e o Manuel. Eu não sei se os meninos já serviram o exército, não sei, não lembro a idade de vocês. Mas no exército nós temos uma situação de subordinação. Todo mundo que entra no exército vai ser subordinado a alguém. Mesmo o general de patente máxima, lá que eu não lembro, acho que quantas estrelas que tem que ter, ele vai ser subordinado a alguém, ele vai ser dependente de alguém, das ordens de alguém. Ele não pode tomar decisões sem as ordens de alguém. Então, o soldado lá que entra lá, não sei se quem entra como soldado, mas quem entra primeiro ali, iniciou agora no exército, vai ser subordinado a alguém e assim por diante. Na oração subordinada, no período composto por subordinação, a gente tem duas orações que estão coexistindo e elas, uma precisa da outra para completar o sentido.
A gente não consegue separar essas duas sem se perder a função do sentido, sem se perder a função da comunicação. Então, não, você não vai descer daqui. Com a minha caneta, não. Não. Então, o período composto por subordinação, ele vai precisar, uma oração vai precisar da outra, né? E aí a gente tem esse exemplo aqui. Eu gosto de que ela venha, de que ele venha. Esse gostar, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele vai precisar de um objeto indireto, né? Quem gosta, gosta de algo, de alguém, ou de alguma coisa. E no caso, eu gosto de que ele venha, né? E aí, o meu objeto, nesse caso, ele está funcionando como uma oração. A gente tem uma oração inteira para um objeto. E aí, mais para frente, a gente vai saber que isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Mas, a princípio, nós precisamos saber que essa oração, esse período é um período composto, porque tem dois verbos, duas orações, por subordinação. Uma depende da outra. No caso, a gente tem a vermelhinha, que é a oração principal, e a azul está funcionando como oração subordinada. Até aí, ok? Posso iniciar a coordenada? Filha, não. Eu vou finalizar aqui para mostrar outro documento para vocês. Esse meu mouse, vamos lá, vamos trabalhar? Filha. Tá. As orações coordenadas, a gente tem duas variações e dentro de uma delas a gente tem 5 outras variações. Aí, eu não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre conjunções coordenativas. Vocês lembram disso? Sim, professora. Lembram? Ótimo. Oração coordenada para vocês. Alguém lembra o que é? Tem uma ideia? Deixa eu voltar aqui. Foi zoom demais. É aquelas que tem as 5 coisas que eu esqueci que a senhora falou. Eu não entendi o que você disse, tá? Deu uma microfone. Eu esqueci o que é, mas assim, eu lembro que são aquelas 5 coisas que a senhora falou. Que tem tipo as ligações. Então, Exato. explica, conclui, eu acho. Uhum. Correto. Ótimo, Vitória, você lembrou do ponto. Liga, conecta, né? O que é isso? Ligar, conectar. Como eu disse para vocês, vamos por parte. As orações coordenadas, a gente tem dois tipos. A gente tem as assindéticas e tem as sindéticas. O que é assindética? Esse A na frente quer dizer não. Sindética, não tem ligação, não tem conectivos. Essas orações coordenadas, elas não vão estar ligadas por conjunções. Muito provavelmente elas vão estar independentes mesmo, sem nenhum conectivo. Ó, o céu estava estrelado. A lua brilhava intensamente. A gente tem um período composto, porque aqui, ó, período, letra maiúscula. Deixa eu ver se... Quando eu mexo aqui, vocês conseguem ver o mouse?
John Board, ele tinha Sim. uma caneta, esse não tem. Mas, ó, a gente tem aqui, ó, primeira letra maiúscula, O, e o ponto final é o período, né? E a gente sabe que ele é coordenado, por quê? Porque se eu desmembrar essas orações, elas vão fazer sentidos separados. Então, por que ele é assindético? Tira da boca. Porque dentro desse período, eu não tenho nenhuma conjunção que vai ligar uma oração à outra. Essa palavrinha que está aqui, ó, é um artigo. Artigo não é conjunção. Então, a única coisa que está separando de fato ali é a vírgula. Fora isso, não tem nada separando uma oração à outra, né? Vai ter situações que vai ter outro tipo de pontuação, né? Ponto e vírgula, 2 pontos, mas enfim, de fato não tem. Então, isso é assindético. É a mais tranquila de se identificar, não iniciou com conjunção. Mais tranquila, fato, se vocês souberem o que é uma conjunção. Agora, as sindéticas, se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me avisem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos, que são justamente os 5 tipos de conjunções coordenativas que eu falei para vocês. Que é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Tudo isso aqui é conjunção. Na sindética aditiva, nós vamos ter conjunções aditivas. Na sindética adversativa, nós vamos ter conjunções adversativas. Na sindética alternativa, nós vamos ter conjunções alternativas. Então, na sindética conclusiva, nós vamos ter conjunções conclusivas. E a explicativa, a gente vai ter conjunção explicativa. Deixa eu pegar aqui para vocês um folderzinho que eu tinha mostrado para vocês quando eu expliquei conjunções. Espera aí, só um pouquinho. É alguns... É esse aqui? É. Ó. Então, essas são as conjunções. A aditiva, ela vai dar a ideia de soma, adição. E aí tem aqueles exemplos. E, também, nem, mais, também, não só. A adversativa, ela vai trazer a ideia de oposição, contrário. Lembra que eu falei para vocês, eu perguntei para vocês, vocês torcem para que time? A maioria falou que torce para o Bahia. Falei, pois é, o Bahia, qual é o principal adversário rival do Bahia? Se eu não me engano, esqueci. Acho que é do Espírito Santo, Vitória, né? Acho que é. Então, isso é a questão da adversativa. Ela dá essa ideia de contrário, de adversão, de oposição, né? Então, mais, porém, entretanto, contudo, todavia, né? O pois também ele entra ali, não está ali, mas ele entra. A alternativa dá essa ideia de alternância, uma ou a outra. Ora, ou, ora, nem. A conclusiva dá essa ideia de consequência, logo, portanto, então. A explicativa ela vai trazer uma explicação, né? Então, conclusiva, conclui, é uma consequência daquilo, tá? É a conclusão daquela primeira oração ter acontecido, foi a segunda, né? A oração subordinada. E a explicativa traz a explicação. Isso em oração, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. A gente tem a aditiva, ó. Ele gosta de nadar e também de correr. Bom, como que a gente sabe que é coordenada? Ele gosta de nadar, completo.
também de correr, também completo, né? Se eu separar as duas, elas fazem sentido, né? Ah, eu comprei um carro e ganhei um presente. Esse e aqui na frente, aqui no meio, é que é a chave do negócio, porque ela é uma conjunção aditiva. Então, essa oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Aí vem a adversativa. Ó. Ela queria ir ao cinema, mas estava chovendo. Se eu separar, vai ter sentido. E a única coisa que está unindo essas duas orações é esse mais aqui. Então, ela queria ir ao cinema, mas estava chovendo. E aí, essa oração vai ser uma oração coordenada, sindética, adversativa. Posso seguir, gente? Estou falando muito rápido. Deixa eu ver quem é que está aqui. Andrei, Emanuel, Maria Luísa, Narielle, Vitória. Professora, na adversativa, essa mesmo, né? Que é a do cinema, eu colocasse Pedro pode estudar agora, porém tá sem luz. Estaria certo? Pedro pode estudar, porém Pedro pode estudar agora, porém tá sem luz. tá sem luz. Isso. Olha, só um pouquinho. Senta direito. Olha, poder pode, mas presta atenção na oração. Pedro pode estudar, porém está sem luz. Poderia estudar, no caso, né? Seria. Ah, sim, tem que mudar também a questão do verbo, né? Sim, porque quando você fala que ele está sem luz, você está querendo dizer que ele não estudou por conta disso. Então, ele poderia ter feito, isso é futuro do pretérito. Ele poderia ter feito, mas por algum motivo ele não vai fazer. Entendeu? Então, sim, pode colocar, mas tem que ver a questão. Porque, por exemplo, o pois, ele pode ser tanto conclusivo quanto adversativo. Depende muito da situação. Nesse caso, cabe um adversativo pois, mas tem que tomar cuidado, que dependendo da construção que você fez, ele vai dar a ideia de conclusão. O fato do Pedro não ter estudado é porque ele estava sem luz. Entendeu? Qual que você acha que encaixa melhor? Vocês querem... Ô Maria Luísa, se quiser eu mando, não tem problema não. Eu vou fazendo uns exemplos com vocês durante a aula, e esse aí eu vejo, se eu não sei, acho que eu consigo salvar esse documento em PDF, e aí eu mando para vocês. Coloco lá no Lesson. Eu acho que é a segunda opção que a senhora falou. Porque eu coloquei, tipo assim, Pedro pode estudar, porque eu achei que o estudar já daria sentido. Mas como a senhora disse, certo é Pedro poderia estudar agora, porém tá sem luz. Esse porém, ele é adversativo. Você tinha falado pois ou porém? Deixa eu escrever essa oração aqui para mim visualizar melhor. Espera aí. Aí não era para ter colocado nesse documento, mas agora que foi. Deixa eu ver. Era aqui. Pedro pode estudar? É que, tipo assim, professora, do jeito que tá aí no seu, eu mudei. Eu fiz, tipo, pra mim tentar lembrar da coisa do meu jeito. Eu usei os suas frases, só que eu fiz de outro modelo do meu jeito, pra me tentar lembrar, entendeu? Entendi. Só que olha só, vamos ver a diferença da sua para essa aqui. Ó, essa aqui, ela queria ir ao cinema. Pedro queria estudar, porém estava sem luz. Aí, ok. Porque quando você falou Pedro pode estudar, ele é presente. O tempo lhe dá a ideia de que é uma conclusão, não uma adversidade. O sentido, quando eu escuto essa frase, eu vejo uma conclusão e não uma
uma diversidade. É por isso que eu acho que tem que mexer no verbo. Isso, eu Pedro mexi. Poderia. poderia estudar, porém, ou, né, pois, entretanto, estava sem luz, né? Aí faz sentido. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez porque estava sem luz. Entendeu? Sim, professora. Mais alguém com alguma dúvida sobre a adversativa? Depois eu vou passar umas. As dúvidas normalmente começam a aparecer no quando começa a fazer atividade, né? Tá. Aí tem aqui, ó. Nós já vimos a aditiva e a adversativa. Elas são muito fáceis de diferenciar. Uma é a soma, uma coisa mais a outra, e outra versus a outra, né? A aditiva é a primeira oração mais a segunda, a adversativa é a segunda oração versus a primeira oração versus a segunda, em oposição à segunda. E aí, nós vamos ter a alternativa. A alternativa, para mim, sempre será mais fácil. Porque mamãe não quer, filha, pode comer. Porque ela vai muito provavelmente vir acompanhado de duas conjunções ou que é muito fácil. Então, ela pode estudar agora ou mais tarde, ou mais tarde. Já está dando opção, alternativa. Quais são as alternativas? Estudar agora ou mais tarde. Agora ou mais tarde. Espera aí que eu acho que tem um erro de sintaxe aqui. Ó. Ela pode estudar. Ela Eu pode. mudei, eu coloquei assim, ela poderia comer agora, ela pode comer agora, ou mais tarde, eu coloquei duas. Ela poderia comer agora ou mais tarde. Eu colocaria o seguinte, ó. Ou ela come agora, ou ela come mais tarde. Porque a gente precisa dos dois verbos. Se a gente está falando de oração coordenada, precisa ter dois verbos. Ou você come agora, ou vai dormir. Entendeu? Opção. Ou você come agora, ou você come, ou vai ou mais tarde. Ou come mais tarde. Mas precisa dos dois verbos. Porque essa aqui, ó, ela pode estudar agora ou mais tarde. A gente tem uma conjunção que está ligando a segunda, só que esse mais tarde não tem um verbo. Aqui tarde é um advérbio de tempo, né? E aqui também é uma conjunção. Mas enfim, eu colocaria assim: ou você estuda ou reprova, ou você vem agora ou venha mais tarde, ou ora você quer, ora não quer. Deixa eu Para ver. usar aquelas, eu esqueci o nome, eu não sei se é conjunção ou é conectivo. Ou a, é, ou a, tem outra que eu escrevi também. Ó, olha aqui, ó. Ou E ora, é nem, isso. né? Ou você vai pescar ou fique em casa. Aí eu tenho dois verbos. Nem quero te ver, nem tampouco te ouvir. Aí eu tenho dois verbos também. Entende? Esse aqui eu não estou vendo dois verbos, é por isso que eu estou discordando dessa alternativa aqui. Mas bora lá. Conclusiva. Ó o pois ali, ó. O resultado foi positivo, pois se dedicou ao projeto. Então, qual que é a ideia da conclusiva? É dar uma finalização para um conteúdo. A ideia foi concluída. A conclusão da oração principal foi a segunda oração, a oração subordinada. Então, o resultado foi positivo. Por que o resultado foi positivo? Né? Qual foi a consequência? Como? Porque ele se dedicou ao projeto. Se ele não tivesse se dedicado ao projeto, aí esse resultado não seria positivo. Então, aqui a gente tem uma conclusiva por isso. Essa segunda oração, ela está trazendo uma conclusão do primeiro.
Por que foi concluído assim? Por que aconteceu isso? Porque essa segunda aconteceu, essa segunda oração. Quem é que estava falando comigo? Acho que era a Vitória, né? Do mesmo jeito, se fosse outra coisa, por exemplo, o resultado foi negativo, pois não jogaram bem a partida. Que resultado é esse? A partida. Exato. A conclusão de não terem se dedicado, né, da partida ter sido ruim, foi porque não se dedicaram, não treinaram, enfim, não tiveram uma equipe, não tiveram assonância, alguma coisa do tipo. Tá, posso seguir? Pode. Ótimo. Bora lá para a explicativa. O que é uma explicação? É muito comum se confundir a conclusão com a explicação. Ele não veio à festa, pois estava doente. Por que ele não veio à festa? Porque estava doente. Então, a explicação dessa pessoa não estar presente nesse evento, nessa festa, nesse momento, é que ele estava doente. Isso é uma explicativa. Mas tem outras conjunções explicativas. Vamos tentar fazer uma outra oração. Vou trazer mais exemplos também. Ó. Por quê? Porque juntos, sem acento, porque ele não vai ser no início, não vai ser no final, né? Que vai ser usado. Pois, por quanto, por isso. Hoje a previsão é vai chover. Hoje vai chover. Por isso traga, né? Por isso trouxe o guarda-chuva. Vamos colocar aqui, ó. Hoje vai chover. Por isso trouxe o guarda-chuva. O vai chover é ótimo, né? Por que a gente não usa o choverá, né? Por que a gente usa só o verbo auxiliar? Eu acho muito interessante isso. A gente aprende a falar, a escrever, mas não usa os tempos verbais. Na maioria das vezes a gente usa um verbo auxiliar para trazer ideia de tempo. Então, hoje choverá, por isso trouxe o guarda-chuva. Aí a gente tem uma explicação. Por que eu trouxe um guarda-chuva? Porque hoje vai chover, hoje choverá. Deixa eu trazer uns exemplos para vocês. Deixa eu copiar daqui. Bom, nós temos 20 exemplos aqui. Eu vou finalizar aqui e vou mostrar outro documento para a gente colocar organizado. Se não, depois quando eu for mandar para vocês, vai estar confuso. Vou deixar organizado aqui. Ó. Tem uns exemplos aqui. Ó, dando para ver bonitinho? Eu vou ler com vocês, mas acho que dá para enxergar, né? Agora eu tô enxergando em Full HD porque eu troquei meu óculos hoje, então para mim tá ok de enxergar. E para vocês, tá tudo bem aí? Sim, professora. Tô meio bagunçadinho, mas dá pra entender. Tá meio que bagunçadinho? Eu dou um enter aqui, ó. Eu vou dando um enter uma na outra. Melhor assim? É melhor, porque não fica tipo várias frases juntas, mas dá pra entender. A gente tá aqui para agradar. Pronto, aí, ó. Deixa eu aumentar o zoom.
Isso aqui nunca será um quadro, né, gente? Mas quebra um galho. Bom, bora lá. Agora que vocês sabem o que é conjunção, conjunção, oração coordenada, vamos diferenciar elas, né? Deixa eu só colar um negócio aqui. Depois a gente vai uma por vez. Tá, só um pouquinho. Bora lá, ó. Chovia lá fora, mas o riso dela iluminava a sala. Que gracinha, né? Chovia lá fora. A gente tem... Nós temos um verbo aqui. O riso dela iluminava a sala. Qual que é o segundo verbo? Iluminava? Uhum. Ótimo. Agora que eu descobri que o que fica projetado ali, que está compartilhado, ele aparece um símbolo ali. Aí facilitou a minha vida. Pronto. Nós temos dois verbos. Então, a gente tem dois verbos, tem um período composto. É coordenado porque se eu dizer para vocês, chovia lá fora e o riso dela iluminava a sala, faz sentido. Aqui no meio, nós temos uma conjunção. Mas. Esse mais é uma conjunção de que forma? Qual é o tipo dessa conjunção? Vocês lembram? Aditiva? Vocês lembram qual que é o tipo? Deixa eu passar aqui para trás. O duro é que eu não consigo deixar os dois aqui, um do lado do outro. É que a senhora tem que diminuir o outro lado para ficar igual. Aqui ele tá cortando, parece. Não é para cortar, amiga, é só para reduzir o tamanho. Opa. Pronto. Acho que você subiu um pouquinho. Tá. Mas acho que Adversativa, né, não, professora? adversativa. Ó. Tá vendo? Ele não consigo mostrar as duas coisas para vocês, mas eu vou tentar. Ó. Chovia lá fora. Por que que tá assim essa história de chovia lá fora? Mas o riso dela iluminava. Porque quando tá chovendo, normalmente o céu tá escuro, né? O tempo fica escuro, o dia fica escuro, né? Aí quando eu digo o riso dela iluminava a sala, é claro que é metaforicamente, porque ninguém sorri e brilha assim a ponto de iluminar a sala, mas ele está querendo dizer o seguinte, que o fato, em oposição de estar chovendo, o dia lá fora estava escuro, mas dentro não, porque dentro iluminava a sala. Então é uma adversidade, uma oposição, né? E aí a gente tem uma adversativa. Então como que a gente classificaria, né? Oração coordenada, né? Sindética adversativa. Deixa eu colocar aqui para vocês.
oração Ou se não, professora, para não ficar muito grande, coloca a sigla. sindética. É que primeiro eu preciso que vocês aprendam a nomenclatura. Aí depois eu coloco só a sigla, porque seria oração, OCSA, né? Oração coordenada. Vou dar um enter aqui também entre uma e outra, para não ficar tão confuso. Deixa eu ver. Então, oração coordenada sindética adversativa. Ó, adversativa. Porque traz a adversidade. Bora aqui para essa aqui embaixo, aqui, ó. Estudei, revisei e ainda preparei o jantar. Essa pessoa aqui tá em outro nível, porque eu não dou conta de estudar, revisar e ainda preparar o jantar, não. E aí? Que oração que nós temos? Estudei, é o verbo. Muito Revisei, que é revisar algo. bem. E preparei, porque preparar algo, né? Uhum. Eu acho que ela é aditiva. Eu acho. Aditiva. Por quê? Eu fiz uma coisa, mais a outra e depois a outra. Né? O que ela fez? Ela estudou, ela revisou e ainda, né, preparei o jantar, multiuso. Então a gente tem aqui uma oração coordenada, sindética, aditiva. Deixa eu ver se eu consigo só copiar isso aqui. Vou mudar aqui. Aditiva. E qual que é a conjunção? Qual é a conjunção? E. Tudo bem. E. Bom. Olha lá. Mais uma. Isso é mais fácil, porque a senhora explicou. Eu gosto das alternativas. Quando eu fazia a prova dessas questões, que normalmente isso aqui cai para nono ano, né? Só que esse ano eu ainda não expliquei coordenada para o meu nono ano. Quando eu coloco as avaliações, normalmente eu coloco algumas aqui, aquelas questões para não zerar, é a alternativa. Eu tenho um problema com o zoom desse aplicativo. Eu vou ter que descobrir um outro jeito de fazer isso. Ó. Pronto. Ou você fala a verdade ou tudo desaba. Eu não sei, quem fez esses exemplos aqui estava um pouco, sei lá, né? Primeiro o sorriso ilumina a sala, depois aí já começou um atrito ali embaixo. Mas aí a Vitória disse para mim que é mais fácil de identificar, porque eu falei da alternância, né? Da repetição de conjunção. Nós começamos com uma conjunção, a conjunção ou. Depois, mais adiante, tem outra conjunção ou. Ou você faz uma coisa ou outra. Então, aqui nós temos uma conjunção, uma oração coordenada sindética. E qual que é o nome, Vitória? Ela é a alternativa. Alternativa. Por quê? Porque ela está dando alternativas para fazer isso, né? Isso porque a professora ensinou que quando você começa de um jeito, você tem que terminar de outro, com o mesmo
Esqueci o nome do negocinho. Mas com a mesma conjunção, né? Podia ser outra conjunção, né? Ora você fala a verdade, ora mente. Nem fala a verdade, nem quer ficar, não sei. Podia ser qualquer outro tipo de conjunção. Mas nesse caso, a gente está dando a ideia do seguinte: ó, você fala a verdade, né? Fala é o meu verbo, meu primeiro verbo. E o desaba, o verbo desabar, é o meu segundo verbo. Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar mais uma separada aqui. Não corra, que o chão está molhado. Essa aqui eu falo com muita frequência aqui em casa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais para ficar mais fácil de enxergar. Ó, agora ficou aí perfeito. Tá, a gente tem o verbo correr. O chão está molhado, né? Está é outro verbo. Estado, né? De que forma que ele se encontra? Molhado. E aí? O que vocês acham? Eu creio que ela é explicativa, porque eu não sei se a explicativa é conclusiva, mas ela diz: não corra, que o chão está molhado. Ela explica o motivo para a pessoa não correr. Muito bem, Vitória. Você está absolutamente correta, né? Por que ela é explicativa? Porque eu estou explicando para você o motivo de você não correr. Se eu trocar esse que por porquê, faz sentido, não faz? Porque justamente é uma explicação. Então, se é uma explicação, eu poderia tranquilo trocar pelo porquê. Então, ali ficaria, é uma oração coordenada, sindética, explicativa. Explicativa. Gente, normalmente, Enem, ele é o tipo de situação que vai pedir, vai falar coordenada sindética, assindética, mas normalmente, na maioria das atividades que eu vejo, só a oração coordenada explicativa já dá conta, entendeu? Eu estou colocando sindética, que vocês precisam saber que é sindético, só um pouquinho. Nada, não adianta, a criança pegou minha garrafa aqui e despejou 30% da minha água no chão. 5 segundos. Bom, bora lá. Posso continuar, gente? Vocês estão muito quietinhos, só a Vitória. Vi a Narielle falar alguma coisa ali no chat. Maria Luísa só perguntou se ia ter aula na quarta-feira, não falou mais nada. Tá tudo bem com vocês hoje? Não foi a coitada da Maria Luísa, a professora. Foi eu que perguntei, porque conta que na minha cidade, né, como eu trabalho na educação, não vai ter aula. Eu achei que seria por conta de vocês, né? Então, eu acho que não. Mas não sei, porque não sei qual foi o feriado que teve essa semana ali.
que teve aula normal no EAD? É, tipo isso, né? Porque a gente online, tá em casa. E pro presencial é mais a questão. Foi Porque isso. essa semana tem feriado e acho que na outra também, servidor público, eu acho. É, tem isso. Só que nesse caso, para mim, eu não sou servidora pública mesmo, servidora pública. Não dá muita coisa de diferença, não. Mas aqui tem um feriado que é dia da cidade, aniversário da cidade, semana que vem. Bom, mas assim, vou esperar o Wallace. Wallace, você tá por aí? Você tá me ouvindo? Você ouve depois da quarta parede? Eu vou perguntar ali no grupo da coordenação e falo para vocês. Bora lá, vamos continuar aqui. Ele prometeu voltar, porém nunca mais apareceu. E aí? A gente tem uma locução verbal aqui, porque eles estão funcionando para o mesmo sentido, né? E nunca mais apareceu. Apareceu. E aí a gente tem aqui, nós temos no meio o porém. Que tipo? Seria. Pode falar. Vou deixar esse aqui no cantinho e vou abaixar aqui o quadro de novo, que eu esqueci de abaixar. Ó. E aí? Encaixa onde aí? Qual é a classificação dessa daí, gente? Se eu não me engano, acho que é. Deixa eu conferir. Adversativa. Adversativa. Ó o porém ali, né? O fato dele ter prometido voltar novamente, quem criou esses exemplos não estava bem. O fato dele ter prometido voltar não quer dizer que ele voltou, ele nunca mais apareceu, ele só prometeu mesmo, né? Então, vai ser uma oração coordenada, sindética, adversativa. Mais uma. Eu vou fazer assim, ó. Vocês estão muito quietinhos. Quem é o primeiro aqui que tá online aqui? Andrei, tá por aí, Andrei? Andrei. Emanuel. Emanuel. Emanuel tá por aí? Pai, gente, cadê esse povo? Andrei, Emanuel. Naquele. Oi. Ah, o Emanuel tá aí. Emanuel, classifica para mim essa oração ali, ó. Acordei cedo, tomei café e fui caminhar. Que tipo de oração coordenada é essa daí?
Adversativo? Você tá conseguindo ver o quadro ali, ó? Ah, tá. Aditivo. Aditiva. Isso aí, muito bem, Manuel. É aditiva. Ó, eu fiz tudo isso, mais isso, né? Eu acordei cedo, eu tomei café, ainda fui caminhar. Então a gente tem uma oração coordenada, sindética, aditiva. Preciso destacar os verbos, gente? Vocês conseguem enxergar os verbos ali, né? Ou vocês querem para deixar destacado para vocês estudarem depois? O que fica melhor para vocês? Eu vou mandar esse aqui depois como PDF. Talvez fique melhor destacar os verbos, né? Acordei cedo. A gente tem o cedo, que é um advérbio de tempo. Acordei. Tomei café. Tem coisa melhor do que tomar café de manhã. Fui caminhar, que a gente tem uma locução verbal. E aí, a gente tem o E aqui, que é uma conjunção aditiva. Por isso que é uma conjunção coordenada sindética aditiva. Não grite. Deixa eu ver. Quem é o próximo? Maria Luísa. André, ainda não desisti de você, viu? Mas agora é a Maria Luísa. Maria Luísa, consegue classificar para mim ali? Qual é a conjunção? Qual é o tipo de oração? Oração coordenada, sindética. Ah, pera. Oh, ela fala, é dessa frase, não grite porque todos já entenderam? É, não grite porque todos já entenderam. Ah, então eu diria que seria a oração explicativa. Explicativa. Muito bem, Maria Luísa, isso aí. Por que é explicativa, Maria Luísa? Você consegue dizer para mim? Primeiro vamos Porque pelo começo. Quais são os verbos? Antes de você me explicar. você pode repetir o que a senhora falou aí? Quais são os verbos? Os verbos são vixe, grite e entenderam. O vixe, ele deu uma entonação. Ai, ai. E qual que é a conjunção? Por quê? Por quê? Tá, agora por que é explicativo? Porque, meu Deus, porque ele dá uma explicação. Tipo Hum, assim, trate de estudar, porque senão você não vai passar de ano. tá bem. Ele tá explicando o quê? Que você não precisa gritar porque todo mundo já entendeu, né? Então você não precisa gritar. Primeiro que eu acho que a gente não precisa gritar para as pessoas entenderem, né? A gente consegue fazer com que as pessoas entendam sem gritar. Mas é isso aí, muito bem, Maria Luísa. Parabéns. Deixa eu ver o próximo aqui. Narielle. Narielle. Deixa eu abaixar aqui. Assim ficou bom. Narielle, tá aí, Narielle? O vento soprava forte, mas ninguém quis ir embora.
Tá conseguindo me ouvir, Arielle? Tá dizendo que o celular travou? Tá ruim mesmo a ligação também, som. Eu vou passar para diante e aí quando você conseguir resolver esse problema, tá bom? E aí a gente vai para Vitória e eu ainda não esqueci do menino Andrei. Tá por aí, Andrei? Vitória, consegue, Oi. consegue explicar para mim que tipo de Ah, oração é essa daí? acho que consigo. Eu Hum, creio que ela é uma aditiva por conta do mais, da conjunção mais, hum. Não é mais, é mas ali. mas Uhum. O mas ele pode ser aditivo e também adversativo. é os dois. Mas olha Aditivo só, e adversativo. vamos por parte. Quais são os verbos, Vitória? Praga e embora. Soprava, primeiro verbo. Quis também é um verbo, né? Mas isso aqui tudo, ó. Quis ir embora. Quis ir, né? A professora, ela é uma adversativa. Ela é uma posição. Mas ninguém quis ir embora. É, exatamente. Essa é a diferença de adição para adversidade, né? Primeiro que normalmente a aditiva, quando vem o mas, ele vem também o também. Mas também. É... E uma coisa, eu coloquei certo no caderno e falei errado. Ah, você anota no seu caderno, que legal isso. Isso é muito bom. Ó, já destaquei ali o mas, né? Mas a nossa amiga já disse aí todo exatamente correto. É uma adversativa. Por que, que é uma adversativa? Porque o fato de eu estar soprando forte o vento não quis dizer que as pessoas quiseram ir embora, né? As pessoas quiseram ficar. Deveria estar sendo um lugar muito agradável. Professora, se ela pode me tirar uma dúvida, já foram quantas frases Deixa eu ver. que eu anotei? Esqueci. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito mais os outros que estavam naquela imagem. Não sei se você Sim. copiou. Depois a senhora vai enviar, né? Pra mim anotar. Tô Ou copiando. eu vou salvar isso aqui em PDF, vou mandar para vocês. Por isso que eu estou destacando bonitinho ali, justamente para ficar mais fácil para vocês verem depois. Esse tipo de coisa, eu já falei isso para vocês. Mas deixa eu ver um negócio aqui. Vocês, tem essa possibilidade da gente conseguir trabalhar com isso aqui online. Eu adiciono vocês ali como co-editores e aí vocês vão manipulando, mas isso depende muito do celular, tem celular que não fica legal, né? Então, é por isso que às vezes eu prefiro fazer eu mesmo. Mas dá para fazer uma apresentação em grupo, né? Vocês manipulam junto comigo. Mas vamos continuar. Andrei. Oi, Ah, ele apareceu, gente. Que alegria. Eu falei que eu não ia desistir de você. Andrei, fala pra mim aqui, ó. Ora ri, ora chora, como se vivesse num balanço. Que tipo de oração coordenada nós temos? é, ora ri, ora chora, como vivisse no balanço. Deixa eu ver. Ó, aqui do ladinho tá as conjunções para ajudar. Alternativa, A alternativa, Andrei, muito bem. Mas, ó, quais são os verbos? orar,
Não, aqui não é de orar, não é o verbo orar. Aqui é a conjunção. Ah, O primeiro verbo é esse aqui, ó. ri, Tá conseguindo ver? O ri. já. Aí tem mais um. Chorar, Chorar, muito bem. Isso aí. Falta mais um. vice, vice, Isso, muito bem, Andrei. Isso aí. Aí a gente tem duas conjunções. Ela é alternada. Opa, coloquei a cor errada. É vermelho. A gente tem hora a hora. Eu expliquei para vocês que esse aqui é mais fácil de encontrar, justamente porque normalmente ela vem com duas conjunções. Então a gente tem uma alternância, né? Uma hora ri, outra hora chora, como se vivesse num balanço. Poético isso. Obrigada, viu, de Andrei? nada, pronto. Vamos continuar? Narielle, resolveu o problema do seu telefone, amiga? Ou ainda tá. Resolvi, pronto. Ai, que ótimo. Então agora a gente. Olha, eu ouvi a voz dela, que chique. Hoje todo mundo falou comigo. Trabalhei o dia inteiro e logo mereço descansar. Ai, se isso fosse verdade. E aí? Qual que é a classificação, Narielle? Deixa eu abaixar aqui. Eu acho que é conclusiva. Conclusiva. E por que você acha que é conclusiva, Narielle? Pode ser a explicação genérica, não precisa me explicar cientificamente. Um sentido, tipo. Tem sentido a frase. Uhum. Tem um sentido de explicação. Qual é, de conclusão, no caso, né? Qual é a conclusão que eu mereço? Se eu trabalhei o dia inteiro, conclui-se que, espera-se que eu mereço descansar. Isso aí. Aí tem lá o verbo trabalhar, né, Arielle? O que mais? Mereço. Merecer. Mas a gente tem um outro verbo. Descansar. Uhum. E aí, no meio desses aqui, a gente tem uma. Ó, esqueci de marcar outra conjunção ali. A gente tem uma conjunção. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é alternativa. Cadê a alternativa? Ctrl C. Alternativa. E a Narielle falou pra gente que essa aqui é a conclusiva. Achei conclusiva, não tinha nenhuma ainda. Conclusiva. Ótimo, gente. Gente, aparentemente ficou claro para vocês a questão das orações coordenadas, né? Não vi nenhuma dificuldade. Não vi nenhuma dificuldade ali de analisar, não. Pelo contrário, vocês foram muito objetivos. Objetivas e vos, né? Tá. Eu vou analisar com vocês essas outras duas aqui. Fiz o que pude, portanto, não me culpe. Alguém gostaria de tentar fazer isso aí? Eu sei que quando eu deixo aberto alguém, normalmente ninguém se oferece. Mas eu tenho fé. Eu creio que fiz o que pude, portanto, não me culpe. Então, seria uma conclusiva. Uhum. O que ela fez, mas, tipo, tentou ali, mas não foi culpa dela. Exatamente. Então a gente tem o verbo fazer, fiz. E poder. Pude. Uhum. Fiz o que pude. E aí a gente tem também ali. Então, vamos fazer essa? Vai terminar mais tarde? Peraí, só um pouquinho que eu não entendi o que você disse.
Repete. Que hora vai terminar o restante? Vou sim. Eu acho que deve estar cansativo, mas é só para finalizar. Eu quero passar uma atividade de interpretação também para vocês. Lembra que a gente tinha combinado que eu ia passar um texto para vocês todos os dias para a gente interpretar junto? Então, eu creio que vai dar tempo. Deixa eu só correr aqui para não... Por enquanto que a senhora tá aí corrigindo, eu vou falar. Eu acho que semana passada eu não peguei a aula da senhora, não foi? Segunda? É porque eu não me lembro. Também não. Mas resumindo, se eu não peguei foi por conta que eu fui pra um velório que a mãe da minha amiga faleceu. Explicadíssimo. Eu lamento por isso. Aí eu fui lá no grupo, não tinha nenhuma atividade. Eu falei, acho que ela não passou. Mas segunda-feira teve aula. Eu não tive aula na sexta, que os meninos da sexta acho que quiseram sextar antes. Mas segunda-feira teve aula. A gente fez. Eu não deixei nenhuma atividade. Eu tô deixando texto, né? Eu até peguei, eu não sei se vocês souberam disso ou pegaram, teve um simulado do presencial, né? Eu peguei o caderno de questões, tanto de exatas biológicas, né, dos 2 dias separados. Se vocês quiserem, eu digitalizo e mando para vocês darem uma olhada nesse texto. Eu agradeço se a senhora puder, porque como a gente é do online, a gente não tem essa honra, né, de fazer. Aí alguns professores vão tentar fazer na aula. Tipo o simulado que a senhora fez. Eu vou digitalizar, vou até anotar aqui na minha agenda, senão eu me esqueço. E aí eu mando para vocês lá no Classroom. Vocês querem que eu faça de tudo, dos 2 cadernos? Se tiver tempo, puder sim, a gente agradece. Tá. Até estava dando uma olhada, não respondi não, em algumas questões que eu quero colocar nas práticas, digitalizar os cadernos de simulado. Turma 1. Mas eu vou mandar para 2 também. Tá. Bom, deixa eu terminar aqui. Portanto, e aí a gente entendeu que é uma conclusiva, né? Também. Deixa eu só copiar esse aqui. Essa aqui é fácil, ó. Ela canta e encanta. É aditiva? Aditiva? Quem foi que falou comigo? A Narielle. Tá vendo que a voz diferente da Vitória. Tô começando a identificar a voz de vocês, isso é ótimo. A gente tem aqui uma aditiva, porque verbo cantar. Esses dias que eu fui aplicar a prova do simulado e o verbo encantar. A primeira coisa que uma aluna que não era da UPT, não era minha aluna, é uma aluna da escola lá, perguntou era de onde eu era, justamente por causa do R. Encantar. E aí a gente tem aqui uma conjunção aditiva. Ela canta, mas além disso ela encanta. Aí tem mais uma aqui. Opa. Não vou sair, pois estou cansado. Alguém arrisca? Vou sair é uma locução verbal. Conclusiva, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver se é conclusiva. Pode ser conclusiva, mas também pode ser explicativa. Isso mesmo, eu coloquei os dois, por conta do pois. E aí, a gente está explicando ou a gente está concluindo? A consequência de eu não A sair. gente está concluindo, porque ela coloca estou cansada. Uhum. E aqui a gente tem outra locução. Muita locução.
verbal. E a gente tem o quê? Uma conclusiva? A consequência de eu estar cansada é que eu não vou sair? Ou eu estou explicando que o fato de eu não vou sair porque estou cansado? Qual fica melhor? No caderno eu coloquei as duas, mas eu marquei na explicativa. Eu concordo com o explicativo, porque eu estou te explicando por que eu não vou sair. Motivo, Qual é o porque motivo? você não vai sair. E o motivo é que a senhora está cansada. Seria muito fácil de eu dizer isso aí. Eu sempre estou cansada. E eu Explicar. creio que as duas últimas é aditiva, por causa da adição, e a outra é adversativa, por causa do contudo. Com tudo, muito bem. Tá afiadíssima, viu, Vitória? Mal cheguei lá, você já tá pronto. Ó, cheguei, Sentei. sentei. Muito eu. Qualquer lugar que eu chego, eu sento. Sentei, esperei. Estou no posto, essa frase significa. Em silêncio. Eu acho que o ser humano que inventou a fila, ele não vai pro céu, ele não pode ir pro céu, porque eu simplesmente detesto ficar em fila. E aí a gente tem uma aditiva. Aditiva. E por último, mas não menos importante, ele errou. Verbo errar. Eu erro, tu erras, ele erra. Pediu perdão. Pediu. E aí a gente tem o contudo, que é uma conjunção adversativa. Então, aqui nós temos uma oração ordenada, adversativa. Poxa, fizemos bastante exemplos hoje, hein? E aí, gente? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Isso é ótimo. Eu não sei se eu fico mais feliz de ouvir isso, mas eu vou dar uma dificultadinha aí na vida de vocês, que eu vou trazer uma questão um pouquinho maior, porque, né? Nem tudo são flores. Deixa eu colocar aqui. Eu ri, gente, porque normalmente os meus alunos fazem isso, eles falam isso para mim. Você explica muito bem, a gente acha que aprendeu, e aí você passa um exercício e a gente descobre que não aprendeu. E é por isso que eu vou treiná-los no estilo Enem. Vou tirar esse aqui. Ó, vou ler com vocês. Cresci ouvindo que o tempo cura tudo.
Mas o tempo não faz milagres. Ele apenas oferece a chance de olhar de novo de outro jeito. O que doeu antes, há quem fuja das lembranças, há quem abrace como quem tenta domar uma fera. E há ainda quem transforme tudo em história. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Escrever para mim sempre foi isso, um jeito de reorganizar o caos. Eu escrevo porque o silêncio pesa, porque as palavras me puxam de volta quando eu começo a me perder. Porque há coisas que só existem quando ditas. Já tentei calar e o mundo ficou pequeno. Já tentei gritar e ninguém ouviu. Então aprendi a dosar. Nem silêncio demais, nem barulho em excesso. Hoje entendo que coragem não é ausência de medo, e sim um movimento de continuar mesmo tremendo. É quando o dia parece grande demais, eu respiro fundo, fecho os olhos e escrevo, não para escrever, mas para lembrar que sobrevivi. Gostaram do texto? Sim, parece a vida de várias pessoas. Desculpa, não entendi o que você disse, Vitória. Sim, professora, bem explicativa, parece a vida de várias pessoas no dia de hoje. Bom, vocês acabaram de ouvir um texto de autoria minha. Eu gosto muito dessa frase ali, ó. Hoje entendo que coragem não é ausência de medo, e sim um movimento de continuar mesmo tremendo. Para mim, coragem é isso. Tá, mas é um texto muito bonitinho, né? No trecho, já tentei calar e o mundo ficou pequeno. Já tentei gritar e ninguém ouviu. Então aprendi a dosar. Nem silêncio demais, nem barulho em excesso. As orações coordenadas cumprem papel importante na construção do sentido, pois expressam uma sequência de fatos independentes sem relações lógicas entre si, criam uma progressão de ideias contrastantes ligadas por coordenação que revelam a trajetória emocional da narradora, apresentam orações subordinadas explicativas que justificam a dificuldade da narradora em se expressar, estabelecem apenas uma enumeração de ações triviais com foco no ritmo e não no conteúdo. Indicam conclusões objetivas com o uso predominante da subordinação causal e condicional. E aí? Percebam que aqui nós temos uma situação seguinte. Ele não está perguntando para vocês, ele não vai estar lá, essa oração coordenada de que forma? Sintética, conclusiva, explicativa. Ele está perguntando qual que é a importância dessa oração coordenada. O que ele está trazendo a ideia dessa oração coordenada aqui? No trecho, já tentei calar e o mundo ficou pequeno. Já tentei gritar e ninguém ouviu. Então aprendi a dosar. Nem silêncio demais, nem barulho em excesso. As orações coordenadas cumprem um papel importante na construção de sentido. Pois, qual alternativa vocês acham que cabe? Professora, eu estou em dúvida, mas eu estou entre a B e a C, por conta que ela diz, já tentei calar e o mundo ficou pequeno, já tentei gritar e ninguém ouviu, então aprendi a dosar, nem silêncio demais, nem barulho em excesso, porque no B fala sobre o emocional da narradora, e já no C ele apresenta as orações subordinadas explicativas, que justificam a dificuldade da narradora em se expressar. Eu vou dizer. A Vitória acha que é C. E vocês? Maria Luísa, Emanuel, Narielle, o que vocês acham que é? Acho que é C, Narielle. E explicando aqui, professora, parece um aditivo, porque ela usa a projeção I ou né? Uhum. É aditiva, porque ela está explicando, fazendo uma adição de tantas vezes que ela já tentou se falar, e ao mesmo tempo, por isso que eu acho que é tipo explicação. Ó, eu vou dizer para vocês o porquê que não é C. Apresentar orações subordinadas.
Oração subordinada é quando a gente tem orações que elas são dependentes uma da outra. Para eu dizer que essa oração aqui é subordinada, eu teria que dizer que se eu separasse essas orações, elas não teriam sentido separadas. Então, já tentei calar e o mundo ficou pequeno. Já tentei calar é uma oração completa. O mundo ficou pequeno é uma oração completa. Não precisa uma da outra para ter sentido. Conseguem ver isso? Já tentei gritar. Ninguém ouviu. Funciona, são separados. Aprendi a dosar. Nem silêncio demais, nem barulho em excesso. O segundo trecho, nós tem outro tipo de oração. Nós temos 2 tipos de orações coordenadas aí, que dá para se classificar, né? Mas, vamos por parte. Nem silêncio demais, nem barulho de excesso, a gente tem o nem e o nem. Nem e nem é alternativa. Mas aqui não tem nenhuma que está falando de alternativa. Ele está querendo dizer o seguinte, a coordenação aqui está funcionando como o quê? Expressa uma sequência de fatos independentes? Não. Os fatos não são independentes. Eles funcionam, têm a função sozinhos. Mas eles não estão colocados ali de qualquer forma. Independente tem o sentido seguinte, por exemplo, comprei um carro e aleatório, minha cor favorita é roxo. São situações totalmente opostas que não têm função nenhuma. Não é esse caso, não é independente. Sem relação lógica, né? Cria uma progressão de ideias contrastantes, contraste, adversão, ligadas por coordenação, que revelam a trajetória emocional da narradora. A adversativa ali expressa oração subordinada, não é uma oração subordinada, porque, né, não depende uma da outra. Estabelece apenas uma enumeração de ações triviais? Não. Estabelece apenas a enumeração? Não. Indica conclusão objetiva? Também não. Então, a alternativa que cabe é a letra B. A Nariela e o Emanuel mudaram ali depois, mas sim, é a letra B. Ela tem adversativas e conclusivas, marcando uma progressão emocional. Qual que é a conclusão? Ali está marcado. Tem uma conclusão, mas está marcado com nem e nem, da alternativa, né? Mas a conclusão disso tudo que eu pensei é nem silêncio demais, nem barulho em excesso. Difícil? Dá tempo de mais uma? Querem fazer mais uma comigo? Acho que dá tempo. Deixa eu copiar aqui para vocês. Copiar. Texto 2. Ó. Deixa eu separar aqui bonitinho. Há dias em que o sol nasce, mas não ilumina por dentro. A gente acorda, trabalha, responde mensagem, cumpre promessas e ainda assim algo falta. Um silêncio se instala discreto, mas denso. Nesses dias o corpo está presente, a alma parece em trânsito. Mesmo assim seguimos, sorrimos para disfarçar, ouvimos para consolar, falamos para não desaparecer. Há quem diga que há quem chame isso de rotina. Há quem veja coragem nisso, há quem apenas canse.
Mas continuar também é um verbo de resistência. E cada passo, ainda que trêmulo, sustenta o peso de continuar sendo. Porque viver, no fim, é uma sucessão de pequenas escolhas, umas doídas, outras leves, todas necessárias. E aí, gostaram do texto? Mais um texto para se identificar? Eu acho que eu deveria escrever crônicas mais afim. Mas bora lá. No trecho, mesmo assim seguimos, sorrimos para disfarçar, ouvimos para consolar, falamos para não parecer. As orações coordenadas revelam uma relação de causa e consequência entre as ações da personagem e a inevitabilidade dos seus gestos, uma gradação de ações coordenadas que expressam esforço emocional e resistência silenciosa, uma oposição direta entre agir e sentir, marca das orações coordenadas adversativas, uma sequência de orações subordinada que depende do verbo principal seguir, uma numeração neutra de comportamentos do cotidiano sem carga emocional. Essa aqui eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, depois eu vou perguntar. Os 3 minutinhos para vocês pensarem. Leiam alternativa por alternativa e tentem encaixar com o trecho ali. Vocês acham que faz mais sentido? Qual delas? Gente, só para a gente não se alongar muito, não quero passar muito tempo de vocês, sei que eu me atrasei hoje, mas não é justo também descontar isso em vocês. Depois a gente vê como faz isso. Tô de dúvida, viu? COD. COD? Tá, então vamos lá. Mesmo assim, Preposição para. O ponto Tá. que ela começa. Mesmo assim, seguimos. Sorrimos para descansar, ouvimos para consolar, falamos para não parecer. Pera aí. Vamos por parte. Mesmo assim, seguimos,
Sorrimos para disfarçar, ouvimos para consolar, falamos para não desaparecer. Esse para aí no meio, Vitória, ele, por mais que você for com dúvida nele, ele vai vir depois de um verbo dentro de uma oração. Ele não está ligando a oração, então não seria esse para que faria a diferença ali para entender o contexto. Primeiro, esse período, a gente tem um período coordenado, mas ele é assindético, ele não tem conjunções entre eles. Mesmo assim, ponto. Seguimos, ponto. Sorrimos para disfarçar, ponto. Ouvimos para consolar, ponto. Falamos para não desaparecer. Então, ele é assindético por isso, porque ele não tem conjunção ali dentro. São orações coordenadas, mas ele é assindético, né? Então, uma relação de causa e consequência entre as orações de personagem, reforçando a inevitabilidade do gesto? Não. Causa e consequência entre as ações do personagem? Não. Uma gradação de ações coordenadas que expressam esforço emocional e resistência silenciosa? Sim. Uma oposição direta? Não. Não é uma oposição, e quando eu digo que é uma oposição, eu estou dizendo que é uma adversativa. Ela não é. Uma sequência de orações subordinadas também não é uma oração subordinada, porque elas são independentes. Uma enumeração neutra de comportamentos cotidianos sem carga emocional, uma enumeração neutra, não. Se tem uma coisa que esse trecho não é neutro, ele é carregado de opinião, né? Então, o que cabe ali? A letra B, uma gradação, né? Uma coisa, depois a outra, que dá a ideia dessa de profundidade. Parece que o eu lírico, ele faz uma coisa, ó. Mesmo assim, sigo, respiro, disfarço para consolar. Ouvimos para consolar. Quer dizer que essa gradação de coisas, uma sucessão de coisas. Dá essa ideia de pausa mesmo, de uma coisa, depois a outra. Sem se alongar muito, ficou claro isso daí para vocês? Essa questão? Sim, professor, eu achei que era uma sequência por conta disso, mas é uma graduação. Assim, é muito importante lembrar do uso da conjunção. Porque a sequência, essa adição, ela teria que ter uma conjunção. Se eu tivesse um e ali entre elas, sim, aí seria uma sequência, né? Mas ali no caso não tem uma sequência de fatos, só tem uma gradação. Deixa eu ver aqui, ó, a última, para a gente finalizar a aula de hoje. Ó, caminhei até a beira do mar e o vento trouxe lembranças que eu nem sabia guardar. Pensei em voltar, mas o horizonte chamou mais alto. Fiquei parada por um tempo, olhei as ondas, ouvi o barulho e deixei que o sal levasse o resto do medo. O mar não pode, mas escuta. Não fala, o mar não responde, mas escuta. Não fala, mas ensina. E quando o corpo se cansa, ele acolhe sem perguntar por quê. No trecho, nossa, eu parei aqui à toa. No trecho, fiquei parada por um tempo, olhei as ondas, ouvi o barulho e deixei o sal lavasse o resto do medo. As orações coordenadas se classificam respectivamente como 2 assindéticas e uma sindética conclusiva, 3 assindéticas e uma sindética aditiva, 2 subordinadas e 2 coordenadas adversativas, 4 orações independentes ligadas apenas por justaposição sem relação semântica. Justaposição é uma coisa e a outra, né? Lembra aquela que eu falei para vocês de sentido lógico? Por exemplo, comprei melancia e minha cor favorita é roxo. É isso, justaposição, encaixada uma depois da outra, mas sem relação, sem ter sentido uma com a outra, conexão. 3 orações subordinadas adverbiais consecutivas. O que é que vocês acham? Essa aqui vai ser um pouco mais núcleo duro. Deu 9 horas já, mas acho que tem problema a gente passar uns 5 minutinhos só para a gente fazer essa questão? Professora,
Gente, não sei se vocês assinaram a lista de presença, mas se não, tá ali, o form está ali no notas compartilhadas ali. Ai, ela já respondeu pra gente? Acho que o microfone tá mutado. Não, tá não. Tá, não tá. Tá não. Vai de B. Tá me ouvindo, gente? Então, é muita modernidade. Só um botãozinho pra mim que eu esqueço às vezes de apertar ele. Letra B. Vocês estão redondamente corretos. Muito bem. Percebam que vai ser esse padrão aqui de questão que novamente vai acontecer. Antes de finalizar a aula, há alguma dúvida, crítica, sugestão, reclamação? No momento, não, professora. Só que na hora que a gente tava fazendo lá as questões de casa, não senti dúvida não. Só senti dúvida aqui. Se a senhora puder me reforçar mais um pouco na próxima aula com essas questões, eu acho que seria bacana. Essas mesmas questões ou você quer mais outras diferentes? Diferente, mas, tipo, desse modelo. Entendi. Então, Faço, foi a senhora que fez, né? sim. Eu faço porque eu não acho caderno de questão que contempla. Tem alguns que é muito superficial. Mas eu vou criar mais algumas, a gente vai iniciar com esse. Aí nós vamos depois iniciar com oração subordinada. Oração subordinada vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque elas são 3 tipos de oração subordinada e dentro de cada uma ainda tem mais variações, as subclasses, né? Tem a substantiva, adjetiva e adverbial. E uma delas vai ter uma diferenciação. Então, muito provavelmente vai ser uma aula para cada um. E aí entra na questão, né? Tempo. Eu sempre me esqueço. Primeira prova Enem 2025. 9 de novembro. Não, acho que dá tempo de a gente terminar de ver as orações subordinadas, sim. Não vai dar tempo de ver, talvez, literatura. Mas eu vou focar no núcleo duro. Gente, ó, beijo para vocês. Bom descanso, boa semana. Ah, o Wallace não me respondeu, mas também não me responderam no grupo. Eu vou ver se eu deixo esse conteúdo já com a resposta lá no Classroom, se vai ou não ter aula na quarta-feira. Mas aí qualquer coisa, amanhã vocês têm aula. E amanhã imagino que alguém deva responder isso para vocês. Se não, se eu conseguir essa resposta até lá, eu coloco no Classroom.
Tá bom, gente? Boa noite. Tem duas coisas para ver com vocês: esse caderno digitalizado e isso daí, de ter ou não aula na quarta. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigada por darem um pouquinho de espaço da vida de vocês para mim. Tchauzinho. Boa noite.